Quero nessa noite trazer uma palavra de Deus para nossas vidas, aonde nos encontramos no livro do Dr. Lucas, capítulo 5 e o versículo 1 até o versículo 11, quando nos fala da pesca maravilhosa. E os primeiros discípulos. Nos diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o do Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que se iam a pique, quer dizer, afundar. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderará dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para terra, deixaram tudo e o seguiram. Aqui nós acabamos de ler um texto sagrado da palavra de Deus. Jesus, aonde ele passava, para onde ele ia, com ele acompanhava uma grande multidão. E aqui, ele chegando ali à beira daquele lago, a Bíblia diz que havia uma grande multidão querendo ouvir a palavra de Deus. E Jesus, olhando para a praia, viu ali 2 barcos. E ali estava Simão e seus amigos lavando as redes.
que já tinham pescado a noite toda e nada tinham apanhado. E Jesus, chegando até Simão, disse que ele afastasse o seu barco da terra. Jesus, sentando no barco, o ensinava a multidão. E ali Simão obedeceu à voz do Mestre, afastou o barco da terra para que Jesus ensinasse a palavra de Deus. E quando Jesus ali ensinava a palavra de Deus, Simão estava ali observando e junto com o Senhor. E quando Jesus termina de ensinar a palavra, ele diz para Simão Pedro: leva o barco ao mar alto e lançai as redes. E ali Simão Pedro obedece o que o Senhor estava mandando. E ele lançou as redes, e a Bíblia vem nos dizer que eles apanharam uma grande quantidade de peixe. E ali, quando eles começaram a puxar as redes para colher aqueles peixes, aqui a palavra de Deus está nos falando que começaram a se romper. E ele, olhando para seus amigos que ali estavam no outro barco, chama eles para vir o ajudar. E eles vieram e começaram a encher os barcos de peixe. E depois que estava cheio os 2 barcos, eles caminharam para a praia. Aqui nós acabamos de ler um texto que podemos aprender com esta palavra de Deus as grandezas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pesca maravilhosa, ela se torna uma pesca milagrosa, porque aonde Jesus está, ali também estão os seus milagres. Eles tinham pescado a noite toda, mas nada tinham alcançado. Mas quando Jesus entra no barco, tudo muda. Mas aqui o que eu venho aprender com esta palavra é que Simão Pedro era um pescador profissional. E todo bom profissional, ele honra a sua profissão. Porque Simão Pedro já tinha passado a noite toda pescando. Ele podia muito bem ter dito para o mestre: Senhor, eu estou cansado, chama o outro barco. Mas como ele era um profissional e honrava a sua profissão, ele obedeceu à voz do mestre. Porque aqui no texto que lemos, depois que Jesus manda Simão Pedro afastar o barco da terra, eu aprendo com esta palavra que tem momentos em nossas vidas que nós temos que se afastar um pouco da terra. E temos que procurar olhar para os céus e buscar as coisas do alto. E ali, Simão Pedro obedece à voz do mestre. Afasta o barco da terra. E ele começou a ensinar a palavra de Deus. E quando ele terminou de ensinar a palavra de Deus, ele disse para Simão Pedro: agora, leva o barco ao mar alto e lança-te a rede. E ele obedeceu à voz do mestre. E ele lançou as redes e ali apanharam uma grande quantidade de peixe. O que eu aprendo com esta palavra? Simão Pedro honrava a sua profissão, era fiel à sua profissão. A primeira coisa que Pedro tinha era ser fiel.
na vida profissional. Ele era fiel à sua profissão. A segunda coisa que ele tinha na sua vida profissional era obediência, porque ele obedeceu à voz do mestre. Quando ele mandou ele tirar o barco da terra, afastar da terra, quando ele mandou lançar a rede no mar alto, a quarta coisa que Pedro tinha de bom: cooperação fiel com os companheiros, que quando ele precisou, ele chama os seus companheiros, seus amigos para ajudar. Ali ele estava pronto para ajudar. A sexta coisa que Pedro tinha na sua vida profissional: conhecer a si mesmo, conhecer a si próprio. Que quando Jesus manda ele lançar as redes, que ali ele se depara com aquela quantidade de peixe, ele reconhece quem ele era. Ele reconhece que ele estava diante do Mestre, adiante do Senhor dos Senhores, dos Reis dos Reis. Ele diz: Senhor, te ausenta de mim, porque sou um homem pecador. E a sétima coisa que ele tinha era prontidão para deixar tudo. Porque quando Jesus chama, fala para ele que daquele momento em diante ele ia deixar de ser pescador de peixe e passar a ser pescador de homem. Ele obedece à voz do Mestre. Então, nesta noite, eu quero trazer aqui esta palavra, uma palavra que vem nos trazer uma palavra de milagre, uma palavra que quando nós obedecemos à voz do Mestre, nós temos alcançado pelos seus milagres. E ali nós podemos ver que todos ali que estavam foram alcançados por este milagre. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aqueles homens, junto com Simão Pedro, tinham pescado a noite toda, mas nada tinham apanhado. Mas no momento que Jesus entra no barco, no momento que Jesus toma a frente, tudo muda em nossas vidas. Porque no momento que Jesus entrou no barco e começou a falar, começou a ensinar a palavra de Deus, daquele momento em diante tudo foi diferente. Agora só nos resta obedecer a palavra de Deus. Simão Pedro obedeceu a palavra de Deus, obedeceu a voz do Mestre, e ele foi alcançado pela sua graça. Um dos milagres tão grande que aconteceu na vida de Pedro foi quando ele reconheceu que ele estava diante do Mestre, que ele estava diante do nosso Salvador. Ele foi alcançado e foi chamado para o ministério, foi chamado para esta grande obra que é levar o Evangelho de Cristo. Jesus, ele chamou ali os discípulos para pregar o Evangelho, para anunciarem. E hoje não é diferente conosco.
Jesus tem nos chamado para levar o ID, para anunciar este Evangelho, que é o Evangelho de salvação, que é a palavra de Deus. Você que tem um chamado de Deus na sua vida, não desista, não desanime, continue na caminhada. A porta ela é estreita, o caminho é apertado, que nos leva à salvação, que nos leva ao céu, mas Jesus está no barco, Jesus está com você, e se Ele estiver com você, Ele vai te guardar de todo mal, Ele vai cuidar de você até você alcançar. O maior milagre é de você chegar ali com Ele na glória, aonde Ele já foi preparar o lugar para mim e para você. Jesus tem nos chamado para esta grande obra. A Bíblia diz que muitos são chamados, em Mateus capítulo 22, versículo 14, mas são poucos escolhidos. Mas nós, que Jesus tem chamado, e eu creio que se nós continuarmos fazendo a vontade de Deus, obedecendo a sua palavra, assim como Simão Pedro obedeceu, você vai alcançar o que há de melhor para o homem, que é a salvação. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas Jesus nos chamou para esta salvação, nos chamou para anunciar o Evangelho, nos chamou para levar esta palavra àqueles que precisam. A Bíblia diz que nós temos que pregar. Jesus nos deu essa ordenância: ide por todo o mundo, pregai o meu Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, obedecer os mandamentos, andar nos caminhos retos, permanecer até o fim, será salvo. Então, que nós possamos continuar a fazer o melhor para o Senhor. Não podemos desistir, porque Jesus está voltando. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Então Ele nos deu esta ordenância de pregar o Evangelho. E só nos resta obedecer. Então que nesta noite nós possamos ficar com esta palavra e guardar no nosso coração. Não desista. Jesus tem lhe chamado para esta obra. Tem lhe escolhido como salvo na sua presença. E nesta noite, que Deus possa nos alcançar com a sua misericórdia, com a sua graça, e que nós possamos continuar na sua presença até a sua vinda gloriosa, quando Ele vier buscar os seus filhos. E nesta noite eu quero agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito na minha vida, que eu continue fazendo a sua vontade, em nome de Jesus.